Eu quero declarar que o Senhor abençoe essa neném com saúde e proteção todos os dias da sua vida. Como diz o Salmo 121, 7 e 8, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que o Senhor seja a luz no caminho dessa pequenininha, como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu dedico essa neném ao Senhor, pedindo que a sua graça a guie em cada passo, como diz Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E aí eu declaro essa bênção sobre os seus pais, que sejam caminho de Deus para a vida da pequena Estela. Que esse bebê seja uma bênção para nós e para todos ao seu redor. Como diz o Salmo 127, 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Olha que recompensa linda. Eu pego você para mim. Que o Senhor tenha planos de paz e prosperidade para essa neném. Como diz Jeremias 29, 11. Eu sei, porque eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de dar a você esperança e um futuro. Que Deus abençoe você com o futuro de Deus. E que esse bebê cresça em sabedoria e graça, como diz Lucas 2,52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que a Estela cresça em sabedoria e graça, na bênção do Senhor, em nome de Jesus. E essas bênçãos prosperem sobre ela, sobre a sua família, sobre os conhecidos, sobre a Júlia. Tudo bem, Júlia? Vem aqui dar um beijinho Vem aqui dar um beijinho no pastor. Não. Me dá essa PP aqui. Me dá essa PP. Não, tá bom. Então nós vamos ficar em pé e vamos orar para que todas essas bênçãos recaiam na vida da Estela. Querem falar alguma coisa, mamãe? Papai? Então, somos gratos a Deus, primeiramente, porque a minha gravidez foi bem complicada. Eu tenho 7 filhos e essa última foi a pior que eu tive. Então, fiquei internada com pneumonia na gravidez, tive diabetes, tive anemia. Então, eu me apeguei muito a Deus. Então, desde o começo da gravidez, eu só confio. No dia de amanhã é só com Ele. Obrigado, Deus. Linguagem dos neném, só a gente entende. É verdade, nós oramos e o Toninho muitas vezes dizia, estou aqui na frente do hospital, pastor, ora aí. E ela fugiu do hospital ainda. Bom, tá bom também, né? Chega, né? Chega. Uma família bem, já na Bíblia já, né? Crescendo, multiplicando. Já tá bem bom, né? Amém? É importante planejar também isso, né? Para que Deus nos ajude a prosperar. Que bom que você está viva. Que bom que a neném está viva. Que bom que o Toninho pode testemunhar o Deus fez, pastor. A gente ora e Deus faz. Deus faz, Deus continua fazendo. Então vamos estender as nossas mãos aqui e orar. Vou pegar ela. Jesus foi apresentado um dia no templo também. E ele estava ali. E ele recebeu uma bênção. E nós abençoamos a neném, a Estela, em nome de Jesus. Vou pedir para que os pastores venham aqui, fiquem com as famílias aqui. Quem mais quiser vir abraçar, quem participou dessa história mais efetivamente. Venha, pessoal da escola. Só eu vou pegar você. Cadê lá desses meninos aqui?
Espírito Santo de Deus que está aqui, sempre está conosco. Jesus prometeu essa bênção e ela é verdade. Eu vou, mas eu enviarei outro que estará com vocês. E nisso, a promessa de Jesus é verdadeira. Estarei com vocês até o fim dos tempos. O Senhor está conosco. Quando iniciamos a vida, como a pequena Estela está iniciando, quando os nossos dias forem contados, como da Nosley e outros que nós já vimos partir, ou seja, a igreja viva do Senhor. Então aqui, nesse início de vida, dessa pequenina, Pai, como toda a Tua palavra já foi recitada aqui, eu também declaro a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz, um crescimento saudável, um caminho de bênção, iluminado pela luz do Senhor, que não tem variação. A nossa luz tem variação, inclusive a nossa cidade provou isso nesses últimos dias. A gente não consegue nem manter a palavra totalmente como a gente queria, mas o Senhor é poderoso, a palavra é única, e em Ti, nessa firmeza, eu declaro, Senhor, a bênção sobre a vida da Estela. Abençoa a Carla, o Toninho, toda a casa deles, os outros filhos, que todos cresçam na Tua presença, que nós possamos ver, Senhor, mudança de vida, mudança de condições, aquilo que é necessário mudar, muda em nome de Jesus, e aquilo que o Senhor pode, Senhor, potencializar, daquilo que o Senhor já tem dado para eles, faz e faz mais, chuvas de bênçãos verdadeiras na vida dessa casa, em nome de Jesus. Declaramos a Estela uma missionária do Senhor. Por onde ela passar, as pessoas encontrarão Jesus Cristo nela e através dela, para a glória de Deus. Seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais um pouquinho ela vai rir, ó. Parabéns, cara. Pode sentar, Deus abençoe. Parabéns, família. Parabéns, meninos. Tá na salada. O Toninho, ele é um dos lutadores ali na comunidade Pai Eterno, aqui no Jardim Damasceno, um lugar difícil, mas de bênção, né? Fala aí um pouquinho, Toninho. Quanto tempo a gente já está junto, hein? 7 ou 8 anos já. 7, 8 anos. Graças a Deus a gente consegue estar atendendo ali 2.500 famílias ali no Jardim Paraná, na Brasilândia, né? Com trabalho social, junto com o Conselho Tutelar, junto com o pessoal da saúde, né? E a gente tem um trabalho extenso com muita gente lá, graças a Deus. Temos 2.500 pessoas num grupo da comunidade, né? Fora o trabalho maravilhoso que Deus usa vocês para estar fazendo com aquelas famílias. Quantas pessoas que vocês conseguiram estar tirando da fome. E hoje em dia, essas criançadas que começou com vocês, muitos estão trabalhando já, estão indicados, né? A gente tem uma gratidão imensa pela educação das crianças que frequentam aqui a ICC, e os pais é super grato por todo esse trabalho maravilhoso de vocês. E eu não tenho nem o que falar. Desde o dia que eu conheci o Cuca até hoje, a minha vida mudou, né? Eu conheci Jesus através da palavra, né? E Deus está fazendo a obra, deixa eu fazer a obra, né? Desde que eu conheci você, minha vida mudou também, porque ver aquele testemunho que vocês faziam ali. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós vamos lá fazer um culto lá no Jardim Paraná. Uma vez nós subimos o morro lá, o Renato com o carro dele, né? E o Renato, meu Deus, dá para subir isso aqui? Eu falei, vamos aí. Alguém permitiu que a gente subisse lá e nós subimos. E eu cheguei lá no Toninho e falei, Toninho, onde você estava? Eu estou esperando lá embaixo. Ele falou, não, pastor, o morro todo você está sabendo que o senhor está aqui. O mais engraçado é que depois que eles foram embora, o pessoal ficou perguntando para mim que ele engraçou. Era todo mundo grande, só que Não, eu não precisava falar isso, né? Chamou a gente de gordo na cara toda. E aí eu cheguei lá em cima e falei, Toninho, você tá... Não, o pastor Cuca no rádio, o pastor Cuca tá subindo.
São condições que a gente vive, né? Aqui dentro da nossa cidade. Glória a Deus pela insistência de vocês, pela vida de vocês. Vamos seguir juntos até o céu, amém? Até o céu. Beleza. Eu queria só falar hoje uma alusão, se a gente puder colocar aquele banner da Bíblia, só o primeiro mesmo, viu? Não precisa toda a sequência não, só... Segundo domingo de dezembro ficou convencionado para a comemoração do Dia da Bíblia, né? E eu queria só fazer essa alusão. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é uma bênção. Uma história maravilhosa sobre isso. Pode deixar isso aí, obrigado. Esse aí é um centro cultural para a Bíblia. Alguém, por favor, tire uma foto disso, dessa tela aí, porque nós estamos numa parceria junto com a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu preciso sair na foto também. São condições aqui da nossa parceria. Tem que sair bonito e magro. Aí fica difícil, né? Volta. Então, dentro dessa parceria, né, o Centro Cultural da Bíblia vai ser construído. A Sociedade Bíblica do Brasil tem a sede, né, a gráfica, lá na Avenida Ceci, lá em Santana, Barueri já, né, ali perto de Alphaville, e lá, no ano passado, alcançamos um grande número, 200 milhões de Bíblias impressas no Brasil. 200 milhões, ou seja, em 8 anos, 200 milhões de cópias. A cada 3 segundos sai uma Bíblia. E nós vamos multiplicar isso e multiplicar. Seria praticamente uma Bíblia para cada brasileiro, né? Praticamente isso, né? Então, acho que nós somos 220 hoje, então praticamente uma Bíblia para cada brasileiro. E saiu daqui. A gente, inclusive, exporta Bíblias para todos os outros países de língua portuguesa. O trabalho de tradução é uma coisa incrível. Nós podemos fazer uma caravana, quem quiser, a gente pode fazer uma caravana e ir lá visitar a gráfica. Vamos um dia lá? E vamos fazer um passeio. Tem o Museu da Bíblia também. E esse centro aqui vai ser aqui onde é a Tiradentes, aqui onde é a loja e alguns departamentos aqui na Avenida Tiradentes. Esse centro cultural já está planejado. Eles têm um prédio já próprio, né, a Sociedade Bíblica, e do lado tem um prédio gêmeos. Ou seja, todas as paredes dá para abrir e tudo mais. Deus providenciou isso e agora conseguimos pagar. Eu estou falando isso porque nós estamos numa parceria junto, tá bom? Conseguimos pagar a última parcela do terreno, do prédio do lado, e agora vai começar a construção desse centro cultural. Então, a Bíblia sendo divulgada, sendo respeitada, e com a Sociedade Bíblica do Brasil tem um trabalho lindo com cegos. A Bíblia em Braille é um trabalho maravilhoso. Só a Bíblia completa em Braille tem 2,20 metros de altura, assim, porque são vários livros. A gente participou agora na Câmara, na terça-feira, participamos num evento na Câmara Municipal, onde houve lá a leitura de uma deficiente visual lendo a Bíblia em Braille, e leu João, né, o primeiro capítulo de João. Foi maravilhoso ali declarar a palavra do Senhor naquela casa de leis, onde fica um ato significativo, né, de que a palavra de Deus está em todo lugar. E ela rege todas a nossa vida. E com isso eu lembro uma história, né? Porque a Bíblia chega até nós hoje e nós temos acesso a várias Bíblias, várias traduções, vários modelos, e isso chegou a nós por causa justamente da Sociedade Bíblica, mas a Sociedade Bíblica Britânica, que foi uma das primeiras a ser fundada por causa da história de uma moça chamada Mary Jones. Ela queria ter uma Bíblia, mas era um objeto muito caro, era um item muito caro, raro, e não eram todos que tinham acesso. E ela trabalhou 6 anos da vida dela para juntar todas as economias que ela podia. Trabalhou 6 anos e juntou o dinheiro para comprar a Bíblia, fazendo tudo que era possível, trabalhando muito. E aí a cidade ficava longe onde ela tinha que buscar a Bíblia, era na casa de um pastor que representava essa tradução lá da Bíblia inglesa, e ela andou 40 quilômetros descalça, e
enfrentou tudo isso, chegou na casa desse pastor, e esse pastor não tinha o exemplar naquele momento, mas ele tinha só a dele, e aí ele falou: eu vou vender a minha para você, diante de todo esse seu esforço. E ele falou: não é possível que isso aconteça mais, não é possível que isso aconteça mais. Então, por causa da história de Mary Jones, ele resolveu criar um modelo, e aí juntou empresários daquela época para criar uma gráfica e uma possibilidade de a Bíblia ser impressa mais rapidamente e mais barata, de uma maneira acessível. E aí começou a Sociedade Bíblica Britânica, de onde parte todas as outras sociedades bíblicas que estão no mundo inteiro hoje. E a do Brasil é a maior do mundo hoje. A nossa sociedade bíblica é a maior do mundo hoje. Glória a Deus. Por causa da vida de uma moça que resolveu, em um amor simples, mas um amor verdadeiro pela palavra, ela resolveu fazer isso, e aquilo ficou marcado, e a nossa vida então foi transformada. Deus pode usar você para transformar vidas. Ninguém vai dizer glória a Deus por isso? Deus vai usar você simples do jeito que é, de alguma maneira que você nem sabe, às vezes com um desejo que parece pessoal, só seu, parecia uma coisa que era só para ela, não é uma insistência, uma necessidade só para ela, mas de repente todo mundo foi beneficiado por causa da fé dessa Mary Jones. Então que Deus abençoe você com a palavra de Deus. Ame essa palavra, viva essa palavra, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, que ela é verdade de Deus e tem transformado gerações, nações, tem transformado, acabado com guerras. Claro que alguns fazem guerras também por causa de um fundamentalismo e de uma idiotice, vamos chamar assim, religiosa, mas aqueles que são verdadeiros no Senhor levam paz, como Jesus Cristo levou. Então que seja assim, e que o Brasil seja mudado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Gostaria de compartilhar um pouquinho com a palavra com o pastor Fernando, e depois eu volto aqui para nós fazermos a ceia e participarmos dessa comunhão juntos. Nós vamos até o nosso horário mesmo. 15 tá bom? minutos mesmo, mano. Glória a Deus. Combinei com o Cuca que seriam 15 minutos, é o que está escrito ali, 15 minuos, bem rapidinho. Mas é para mim e para você. É, isso aí. Isso aí. Ô Cuca, posso deixar aqui tua Bíblia aqui? Pode. Deixa eu pegar minha água. Eu tô tossindo. Glória a Deus. Interessante que a primeira palavra lá no batismo foi o pão da vida. Eu quero falar sobre isso hoje. Não foi combinado. Não foi combinado. Olha que coisa maravilhosa. E a Carol foi a nossa nutricionista, né? Cadê a Carol? Onde que você está, Carol? Ah, você está aí. Normalmente você está aqui. Já começou a mudar de lugar? E aí, a Carol, não sei, você pode fazer qualquer comida na vida, nunca vai ser suficiente para saciar a nossa fome. É sobre isso que eu queria falar, está lá em João 6. Eu não vou ler todo o João, porque nós não temos tempo para isso. Vou ler só do 1 ao 15. É uma passagem muito maravilhosa, é uma passagem que ela também é descrita nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas. É a multiplicação de pães. Olha que coisa interessante. Deus vai multiplicar nas nossas vidas tudo o que nós precisarmos e buscarmos. Amém? Vamos ler lá? Ah, já está. Está escrito assim na Bíblia. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Vamos? Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um
recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, mande o povo se sentar. Havia uma grama naquele lugar e todos se sentaram, eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Até aqui. Então, esse capítulo 6, ele é recheado de informações maravilhosas. Nós lemos sobre a primeira multiplicação de pães que Jesus realiza. Ele haveria de fazer outras multiplicações. E depois, se você ver o capítulo inteiro e ler, eu convido você, porque há uma riqueza aqui. Jesus anda sobre as águas, ele vai realizando os milagres e a multidão seguia Jesus. Eu queria falar nessa manhã sobre motivação. Então, qual era a motivação real das pessoas? Qual é a motivação real das pessoas que acabaram de se batizar ali? Eu, quando tive a oportunidade de falar, eu falei, esta aqui realmente não só se molhou. Qual é a motivação que temos ao vir aqui receber a palavra de Deus? Jesus acabara de multiplicar 5 pães e 2 peixes, alimentando mais de 5.000 homens. Vamos colocar na conta aí fácil, mais de 20.000 pessoas. Onde haveria um supermercado para alimentar todas aquelas pessoas. Eu fico imaginando que o milagre é tão grande, porque Jesus, ele faz de uma maneira tão especial e ainda fala, tudo quanto quiserem. Então esse nosso Deus é um Deus de multiplicação, mas é um Deus que se importa conosco e também se importa com os resultados e manda recolher o restante da comida como um respeito ao Pai que o haveria de ajudar nesta multiplicação, nesta parceria, em respeito a nós que dependemos do alimento, porque nós precisamos comer. Mas ele não teve miséria. Jesus, Deus, é algo maravilhoso. Algo que eu pude testemunhar nessa manhã, que eu comecei a viver, que ajudou na minha vida, na vida da minha casa, a multiplicar o pão, mesmo quando eu achava que não haveria, e Deus estava ali presente. É sobre esse Deus que eu quero falar sobre hoje, esta manhã. E trazer algumas reflexões sobre esse texto. Dinheiro é bom, porém você precisa do milagre. É melhor você estar andando com Jesus do que ser dono do banco. É verdade. É verdade. O dono do banco, inclusive, não dorme direito. Ele dorme só umas 2, 3 horas por dia. Eu tive a oportunidade de falar com um dono de banco. E dono não, né? Mas ele era presidente do banco, né? Então ele falava da rotina dele. Obviamente que é claro que haviam pessoas ali, o importante é esta visão de Deus, pessoas andando com o mestre, buscando alimentar-se. E se a gente colocar aqui os olhos no verso 25, que é o que nós não lemos, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui, as pessoas, algumas delas, elas estavam atrás só do pão, outras estavam atrás da provisão eterna, da palavra, do Deus vivo, do Deus que alimenta.
É óbvio que haviam pessoas de todo tipo, pessoas que estavam caminhando por interesses talvez até escusos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Deus vê o coração, vê o intuito da pessoa, e Jesus repreende eles: vocês estão aqui só por causa do alimento. Eu estou aqui para dar vida plena para vocês, através do pão vivo que veio do céu. Um alimento que ele é perecível, um alimento que se estraga, um alimento que pode ser perdido com o tempo. Homens, mulheres e crianças estavam ali. Algumas delas não sabiam nem por que estavam ali, estavam sendo conduzidas. Mas Jesus não perde a oportunidade. Jesus aperta aqui. Se vocês verem no final do texto, ele aperta. E em vocês? O que vocês querem aqui? O que vocês vieram buscar? Vocês estão andando comigo tanto tempo. Vocês vieram buscar um alimento que realmente alimenta, ou algo para abastecer momentaneamente a vida de vocês? Busque a palavra. Busque toda a palavra que procede da boca de Deus, para que tenhamos vida e vida plena. Jesus, 2, quer deixar marcas profundas de relacionamento, exercitando nossa fé e trazer a nossa lembrança que somos participantes desta solução. O homem se desviou e Deus providencia o seu Filho amado. Nós vamos daqui a pouco, nós vamos ter uma ceia abençoada e lembrar daquilo que ele fez. Então, é um privilégio nós vivemos isso. O que vocês têm aí hoje, nesta manhã? Talvez vocês tenham 5 pães e 2 peixes. A lição está clara. E entregue a nós. Basta que sejamos bons alunos. E eu trouxe alguns exemplos. Entregue a mim o que vocês têm, que eu faço o resto. De repente, seu problema é provisão, então deixa comigo que eu multiplico o que você tem. Entrega para Jesus. Seu problema é saúde, então deixa comigo que eu vou te curar. Creia. O problema é saúde, eu vou te curar. Seu problema é existencial, então deixa comigo que eu vou te dar água de beber, que sacia uma sede para a vida eterna. Seu problema é fé religiosa e talvez rasa, então é necessário que você nasça de novo. Seu problema é confiar, confia nele, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Amém. Isso aqui enganchou. Seu problema é que você está se sentindo como um povo num deserto, um povo que não tem nada, como alguém que está rodeando o deserto em círculos e não progredindo, andando e não indo para frente. Ele fala que ele é a videira verdadeira e quem estiver nele produzirá muito. Não deixemos o medo, frustrações passadas nos dominem, que possamos confiar no nosso Deus, convidando Ele para participar das nossas vidas como principal, como aquele amigo que anda do lado, aquele amigo que faz nos prosperar e ir para frente. 3, damos graças por causa dele. Corações transformados não precisam remexer no lixo, voltar ao passado, focar coisas que passaram, como eu finalizei aqui no item 2. Há um Deus cuidando de nós, caminhando conosco. Basta que nos posicionemos, colocamos de lado coisas que têm nos atrapalhado, coisas que são passado, bem perto, mas nosso coração e mente está visando a frente. Gosto muito do texto que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, e o final do ano está chegando, e esse verso ele ecoa, aliás 3 versos ecoam muito no meu coração nesse final de ano, e diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5, versos 16 a 18, desculpe. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês
em Cristo Jesus. No verso 11, voltando para cá, para o texto aqui, no verso 11 está destacado que Jesus toma os pães e dá graças. No Evangelho, como eu falei, de Mateus, Marcos e Lucas, é destacado que além dele dar graças, Jesus olha para o céu. Então isso tem um significado também. Para onde nós temos colocado o nosso olhar. Quando Deus providencia o pão, quando Deus nos dá esta liberdade de estarmos aqui cultuando, e foi muito bem destacado pelo pastor, nós temos 66 capítulos na Bíblia, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, e cada um é plenamente integrado, confrontado e pleno para que nós entendamos o que Deus quer para nós. E assim, Jesus olha para o alto e dá graças a Deus. Somente Deus é suficiente para que possamos ter um alimento e uma fonte de vida clara. Uma lição que podemos levar daqui, que podemos aprender. Parar de reclamar. Nós temos reclamado muito. Eu vejo as pessoas reclamando muito. Vejo até um olhando aqui para o outro, talvez. Eu olhando para vocês, vocês olhando para mim. A gente reclama muito. Mas vejam, talvez a gente reclama daquilo que Deus não planejou para que tenhamos. Deus quer nos dar o alimento. Este alimento que não se estraga. O maná se estragava depois de um dia. Não é isso que a gente aprendeu lá? O maná era diário. Era diário. Então Deus continua mandando a provisão diária e nós fazemos muitos planos. E olha que eu sou da área de planejamento e a gente faz muitos planos, mas temos colocado Deus verdadeiramente nos nossos planos, ou temos feito planos humanos e aí a comida, por mais que a gente tenha a Carol para receitar as melhores comidas, no dia seguinte aquela comida vai estragar. Não adianta a gente guardar a comida, ela vai estragar depois de um tempo. Enfim, mas Jesus, esse sim, é comida e bebida suficiente para uma vida plena, que jamais poderíamos armazenar, fabricar e ter sozinhos. Ele faz o milagre, transforma as vidas passageiras para uma vida na eternidade com Ele. Em João 6, 48 e 51, como eu convidei vocês a lerem aqui, diz assim: eu sou o pão da vida. Os meus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu. Jesus se apresentando. Aqui está o pão que desceu do céu. Aleluia. Se alguém comer deste, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Quero fazer uma oração com vocês e já passar a palavra para o pastor Cuca. 15 minutos, né? Faz isso. Eu até escrevi minha oração aqui. Eu vou ler essa minha oração. Eu acho que ela ficou bem legal. Bem legal. No ano de 2025, que nós fizemos muita coisa juntos. Convide Jesus para orar com você. Convide Jesus para andar no carro com você. Convide Jesus para, quando você for conversar com seu filho, ou com seu pai, ou com sua mãe, ou com alguém muito próximo de você, que ele conduza esta conversa. Convide Jesus para passar um tempo. E aí eu começo assim: obrigado, meu Deus, por esse tempo, por minha família, pelos meus amigos que estão aqui, porque nunca me deixaste perecer nos desertos da vida.
e me deu vida desde o primeiro dia que criei em Ti, apesar de eu fraquejar, que confiei em Ti, que me entreguei para que o Senhor possa fazer grande obra de morada, de modificação, de real transformação, para que eu seja um dia igual a Ti, pelo menos parecido com Ti. Deus abençoe. Amém. Microfone. Não, você tem voz boa, não precisa. Pode. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Marcos 1, do 9 em diante. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu Filho amado, de Ti me agrado. Logo após o Espírito Santo, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Diante dessa palavra de repartir pão que Jesus fez, e Ele multiplica mesmo, eu só queria deixar aqui para a gente participar dessa mesa a consciência de que o Pai está na casa. Glória a Deus. Eu vou repetir isso porque uma das questões mais impressionantes da sociedade de hoje é essa falta de identidade com a paternidade. E não só uma paternidade questão figura masculina ali, mas paternidade no sentido realmente filiação de alguém. Identidade de onde se veio e para onde se vai. Identidade de quem se é em sangue. E em Cristo há uma transformação desse vazio, e agora estamos preenchidos. Alguns já perderam seus pais, e faz muita falta, não faz? Quem já perdeu? Eu já perdi minha mãe. Tenho lá uma madrasta muito, muito boa. Mora a 500 quilômetros de mim. Brincadeiras à parte. Acertou a vida do meu pai. Meu pai andava perdido sem uma companheira ali. Mas ela não, com todo o respeito que ela merece mesmo, ela faz um papel de vó para uma feira muito legal quando ela está aqui, ela preenche mesmo o espaço. Mas não de mãe. E os que perderam o pai, por mais que tenham um padrasto, uma figura, não preenche totalmente. Fica aquela questão ambígua, né? De amor, mas de... Bom, cada um que vive sabe como é a coisa. O que eu quero dizer é que sobre todas essas coisas está um Pai totalmente perfeito, que é o nosso Deus. E quando Jesus vê o céu aberto e esse Espírito descendo sobre ele, por isso Fernando e outro Fernando que está atrás também, os dois Fernandos, olha, tudo na sequência, Fernando, cada fileira ali tem um Fernando. Por isso que nós podemos confiar a nossa vida, porque Ele nos conhece. Então o Espírito Santo vem sobre a cabeça de Jesus e vem sobre a nossa cabeça hoje. Eu declaro, o Espírito Santo vem sobre você hoje, sobre a sua vida. Ele conhece a sua vida e Ele preenche você. E aí vem essa voz que nos trata na nossa identidade. Então a nós em Jesus, como eu estava falando ali para os batizandos, né? Você é o meu Filho amado. Interessante que o Marcos, o evangelista Marcos, todos os evangelhos falam dessa situação, mas o evangelista Marcos ele fala assim, naqueles dias, ou seja, naquela ocasião, ele faz questão de dizer que havia uma história acontecendo, pessoas estão envolvidas nessa história,
E de repente o Jesus, homem, aparece nessa história e ele está ali diante de Deus para cumprir a justiça. Por isso essa questão do batismo não é qualquer coisa, não é um banho, ela é uma justiça de Deus que traz para nós as consequências da justiça de Deus. Por isso aqueles que não se decidiram ainda, façam isso o quanto antes. Essa justiça de Deus vem sobre nós, aleluia. A justiça de Deus vem sobre nós com as nossas decisões. E ali a voz diz: você é amado, e eu tenho alegria em te amar. É para mim, o texto é para mim satisfação plena saber que você é meu filho. Então, numa sociedade onde há essa dificuldade da paternidade, onde o mundo está nas trevas por causa dessa questão difícil da paternidade hoje, desse conceito de paternidade hoje, Deus vem e sara a nossa vida. Se você puder fazer assim com a mão, ó, recebe a cura de Deus em sua vida. Recebe, irmãos. Diz assim: eu recebo essa cura, Senhor. É uma decisão. Tem que estar no lugar certo. Esse é um rio de Deus aqui hoje. Não é o Rio Jordão daquela época. Eu já até estive lá. Hoje o rio inclusive é lamacento, esquisito. Aquela poesia que a gente pensa, né? A gente teve lá, parecia uma coisa mais poética. Você chega ali, é uma região difícil, mas está lá ainda o rio lá. E a gente pode molhar o pé nele lá. Até uns que se batizam de novo, faz uma festa. Mas o fato é que hoje o rio da verdade está passando aqui. Um rio da verdade está passando aqui, nos curando. E aí a minha pergunta é essa: o Pai está na casa. Você está na casa do Pai? Uma afirmação e uma pergunta, né? A Bíblia nos direciona a esse pensamento. Por isso, quando o Pai está na casa, não há falta. O que nós vamos fazer com essa multidão? Os discípulos, na questão humana, falam: despede todo mundo aí, nós não temos dinheiro para todo mundo não, cada um que se vire para arrumar comida. Jesus fala: jamais, vocês não aprenderam nada. Na minha presença ninguém sai com fome não. Senta a galera aí, divide eles, porque vocês não têm fé para tudo esse monte aí, mas pelo menos se você vê um pouquinho aqui, um bolinho, acho que vocês começam a ter fé. E sabe o que aconteceu? É uma questão meio poética, mas 12 cestos sobraram, não foi? Para cada um dos discípulos falar aí, ó, pega agora e carrega o que sobrou aí, sem vergonha. Sobra, sem desperdício, mas todo mundo com a barriga cheia. O Pai está na casa. Você pode ouvir essa afirmação, mas não ouvir só com o ouvido. Ouve com o coração hoje. Por favor, nesses 5 minutos que nos restam aqui para o meio-dia, para a gente participar disso. Ouve com o coração aí. O Pai está na casa. Aleluia, Jesus. Que Deus cure você. O Pai está na casa. E a voz dele é essa: eu te amo, e eu tenho prazer em te amar. Mas eu, Senhor, você não sabe quem sou eu? Você sabe o que eu fiz, não sabe? Se a Bíblia é verdadeira e o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe o que eu fiz. O Senhor sabe que eu não sou muito digno, não. Aí o Pai vem dizer: eu te amo, e amo te amar. Filho amado. Glória a Deus. O Pai está na casa. Você está na casa do Pai? Interessante que depois Jesus é levado ao deserto, não é? Depois de ouvir essa afirmação verdadeira, ele é levado ao deserto. Sabe por quê? Porque o diabo ia questionar justamente essa identidade. Lembra da tentação? Das 3? O diabo diz: se tu és o Filho de Deus. Lembra disso? E mais uma vez ele diz: se tu és o Filho de Deus. E a terceira vez ele diz, questionando: se tu és o Filho de Deus. Mas havia uma voz antes
poderosa que tinha derramado sobre Jesus a identidade verdadeira. Você é meu filho amado. Então, qualquer questionamento que julgue isso é do diabo. Você acredita nisso, irmão? Se não ainda com muita convicção, deixe isso descer ao seu coração com fé. Qualquer coisa que te tire essa identidade de que você é filho de Deus é do diabo. E ele é o pai de quem? Mentira. É mentira. É mentira quando ele vier dizer, não, você não. É mentira quando ele vier dizer, não, você não pode vencer. É mentira quando ele vier dizer, não tem pão não para você não. É mentira quando ele vier dizer que você não é filho ou filha. A verdade é que o pai diz, você é minha filha amada. Você é meu filho amado. Eu tenho alegria nisso. Então que Deus cure todos nós aqui essa manhã. Que a gente realmente desça uma água do batismo, né? Sendo o que éramos, e saiamos quem não éramos, mas quem Deus é e quem Deus nos faz ser, santificados nele. Aí não dispensaremos mais a multidão, a gente vai acolher a multidão, porque Jesus acolhe, e a gente é filho, agora a gente acolhe também. A gente não vai dispensar as pessoas doentes, nós as sararemos em nome de Jesus. Ontem eu pus a mão na cabeça da irmã Nosley e disse, Senhor, vamos trazê-la de volta aqui? Não foi a resposta que eu queria. Não foi. Deus não vai ficar ressuscitando fisicamente todo mundo, mas está escrito uma coisa: os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos e iremos todos para a glória do Pai, preparados para nós eternamente. Aleluia! A verdade em Deus. Eu vou fazer a pergunta e eu vou pedir para que dois irmãos, duas irmãs, dois casais que se sentirem impelidos, é você mesmo, e todo mundo vai abraçar o gordo quando passar por aqui hoje, tá vendo? Ele adora abraço. Então, eu vou fazer essa pergunta de novo, essa afirmação e essa pergunta. O Pai está na casa. Glória a Deus. Você está na casa do Pai? Lucas 15, o cara quando percebeu que não estava na casa do Pai, ele falou, na casa do meu Pai tem comida, até para os empregados, eles vivem bem lá, e eu estou aqui nesse chiqueiro. Por que isso? Eu vou voltar para lá. E eu nem quero mais ser filho, nem sou digno disso mais. E ficou ensaiando, hein, Carlinhos? Dizendo assim, olha, quando eu chegar lá, eu vou dizer, Pai, eu não preciso mais ser seu filho, eu sei que eu pequei contra Deus e contra você, me trata como um dos empregados, isso já está bom demais. Ou seja, olha, na casa do Pai todo mundo está em fartura. Todos. Sabe o que aconteceu? O Pai falou, jamais. Anel no dedo, quer dizer, autoridade novamente, né? Que era aquele época que era negócio de anel, lembra do rei que tinha autoridade para selar as cartas? Então, anel no dedo, roupa nova, novinho novo, vamos fazer festa, aleluia! O meu filho estava morto e ressuscitou. Amém, Jesus. O Pai está na casa, você está na casa do Pai? Se descobrir que não, se o Espírito Santo falar com você e você falar, não estou, pode se levantar e venha, Ele está de braços abertos para você. Vamos cantar. E a sequência é essa, você sai do seu lugar e passa por aqui rapidamente, pega aqui o pão que significa o corpo de Cristo que foi moído por nós, pega aqui esse suco de uva que significa o vinho que é o sangue de uma nova aliança. Vamos lá, pode sair dos seus lugares, reajam. O Pai está na casa, venha à casa do Pai. O Pai está na casa, venham à casa do Pai. Filhos amados, filhas amadas, Ele tem prazer de você ser sua filha e ser o seu filho.
Ele tem prazer nisso, Ele ama isso, Ele morreu por isso, aleluia, glória a Deus. Participe da mesa de Jesus que está disponível para todos. O Pai está na casa, venha para a casa do Pai, participe dessa comunhão conosco. Olha, tem muita gente hoje.
Paulo disse na carta que ele enviou ao povo em Corinto, a seguinte escrita, ele disse: na noite em que foi traído, ou seja, noite de deserto, noite de angústia, né? Ser traído. Nessa noite Jesus partiu o pão e deu graças. O mesmo que ele fez com a multidão. Quando se dá graças à multiplicação. E daquelas graças que Deus deu ali, que Jesus deu ali, a multiplicação de vida para todos nós. Então, esse pão significa graça de Deus. Um corpo moído era para ser o nosso, mas foi o dele em nosso lugar. Glórias a Deus por isso. Quem puder, participe com toda a adoração possível, dizendo graças a Deus, porque o meu pecado está perdoado em Ti, Senhor. E semelhantemente, ele pegou um cálice, que devia ser um vinho bom ali, porque Jesus era da classificação. Quando ele multiplicou, o cara falou: uau, que vinho é esse? Era para ser o melhor vinho no começo da festa, porque o pessoal foi ruim pro final, né? Porque todo mundo já está meio alto mesmo. Mas ele se pôs o melhor pro final. É que Jesus, quando ele multiplica, quando ele transforma, fica muito melhor, sempre melhor. E aí ele dá graças e diz: esse é o meu sangue, derramado por vocês, uma nova aliança. O pecado sempre quebra essa aliança, vocês vivem quebrando, mas eu tenho aliança nova para vocês. Bebam todos e recebam a nova aliança de Jesus, o sangue. Dá um abraço numa meia dúzia de irmãos que está perto de você. Diz que é bom caminhar com Ele. Diz que nós vamos para o céu juntos. Aleluia. Que há caminho de salvação. Que há unidade em Deus. E vamos encerrar cantando um louvor. Qual que é essa? Só conhecendo. Enquanto vocês vão se cumprimentando, nós vamos louvar aqui, dizendo: só Tu és santo. E nós vamos para nossas casas abençoados no Senhor. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Vida nova. Não só hoje, mas hoje para sempre. Amém e amém. Deus abençoe.